Você já teve a sensação de que tudo na vida de alguém parece perfeito por fora, mas por dentro tem algo errado? Essa história começa assim. E antes de continuar, me conta uma coisa. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Eu gosto de imaginar cada pessoa que está aqui comigo, ouvindo, sentindo cada detalhe. E se você gosta de histórias que mexem com o coração, se inscreve no canal. Isso me motiva a continuar trazendo histórias assim. De verdade. Agora vem comigo. Porque essa história vai te emocionar profundamente. Eduardo era um homem admirado por muitos. Milionário. Dono de uma das maiores empresas da região. Respeitado. Elegante. Sempre muito reservado. Mas quem conhecia ele de verdade sabia que o maior orgulho da vida dele não era o dinheiro. Era a mãe, Dona Lúcia. Uma mulher simples. Daquelas que falam baixo, que sorri com os olhos e que carregava no rosto marcas de quem já lutou demais na vida. Foi ela quem criou Eduardo sozinha, trabalhando como doméstica, virando noites, abrindo mão de tudo para ver o filho crescer. E ele nunca esqueceu disso. Nunca. Eduardo era casado com Vanessa, bonita, elegante, sempre muito bem vestida e com um jeito que encantava qualquer pessoa. À primeira vista, eles eram vistos como o casal perfeito. Mas nem tudo era o que parecia. Vanessa nunca gostou da presença constante de Dona Lúcia na casa. No começo, ela até disfarçava. Sorrisos, educação, palavras gentis. Mas com o tempo, aquilo foi mudando. Pequenos olhares, comentários disfarçados, um tom de voz diferente, coisas que Eduardo, ocupado com o trabalho, simplesmente não percebia. Ou talvez não queria perceber. Naquela semana, Eduardo precisou viajar a negócios. Algo rápido. Ou pelo menos, era o que ele achava. Eu volto só no fim da semana, tá? Ele disse, dando um beijo na testa da mãe. Vai com Deus, meu filho. Respondeu Dona Lúcia com aquele sorriso simples de sempre. Vanessa apenas observava, sorrindo, mas com um olhar difícil de decifrar. Mas o que ninguém esperava era que essa viagem terminaria antes do tempo. Muito antes. No meio da viagem, Eduardo recebeu uma ligação. Era um problema na empresa. Sério o suficiente para cancelar tudo. Ele suspirou, cansado, e decidiu voltar imediatamente, sem avisar. Queria fazer uma surpresa. Ou talvez, lá no fundo, ele só queria voltar para casa. Já era fim de tarde, quando o carro de Eduardo parou em frente à mansão. Tudo parecia normal. Silêncio. Portões fechados. A mesma casa de sempre. Mas quando ele entrou, algo chamou a atenção. Não foi um barulho alto. Não foi uma discussão clara. Foi... "Ô Tom." Uma voz. Dura. Fria. Cortante. Era Vanessa. E então, ele ouviu algo que fez seu coração parar por um instante. Você devia ter vergonha de estar aqui. Eduardo franziu a testa e começou a andar lentamente em direção à sala, sem fazer barulho. Cada passo, mais pesado que o outro, sem imaginar que aquele momento ia mudar completamente a vida dele. Eduardo parou por um instante no corredor. O coração dele começou a bater diferente. Não era medo. Era uma sensação estranha. Como se algo dentro dele já soubesse que o que ele estava prestes a ver não teria volta. Ele respirou fundo e continuou andando, devagar, tentando entender o que estava acontecendo. A voz de Vanessa continuava, mais alta agora, mais agressiva, sem aquele tom doce que ela usava na frente dele. Quando Eduardo se aproximou da sala, ele viu Dona Lúcia em pé, perto da mesa, com as mãos tremendo levemente, os olhos baixos, o corpo encolhido, como alguém que tentava ocupar menos espaço, como se estivesse incomodando. E aquilo doeu de um jeito que ele não sabia explicar, porque aquela mulher que enfrentou o mundo inteiro sozinha, que nunca abaixou a cabeça para ninguém, estava ali, calada. Vanessa estava de frente para ela, braços cruzados, olhar frio, sem nenhum traço de respeito. Você acha mesmo que esse é o seu lugar? Ela disse com desprezo. Dona Lúcia tentou falar algo. Eu só tava organizando a cozinha, minha filha, mas Vanessa interrompeu. Não me chama assim. O silêncio que veio depois foi pesado, daqueles que machucam mais que grito. Vanessa deu um passo mais perto. Agora, sem esconder nada.
Você pode até enganar o Eduardo com esse jeitinho simples, mas eu sei muito bem de onde você veio. Dona Lúcia engoliu seco. Os olhos começaram a ficar marejados, mas ela segurava. Segurava como sempre segurou a vida inteira. Eu nunca quis atrapalhar, ela disse quase em um sussurro. Vanessa riu, mas não foi uma risada leve. Foi daquelas carregadas de arrogância. Atrapalhar? Você já é um problema só por existir aqui. Naquele momento, Dona Lúcia abaixou ainda mais a cabeça. As mãos se apertaram, uma contra a outra, num gesto de quem tenta se controlar, para não desabar. Eu posso ir embora se você quiser, ela disse com a voz falhando. E aquilo foi como um golpe direto no peito de Eduardo. Porque ele sabia o quanto aquela casa significava para ela. Não pelo luxo, mas porque era perto do filho. Era o lugar onde ela se sentia segura. Ou pelo menos achava que era. Eduardo não aguentou mais. Aquela cena, cada palavra, cada silêncio, tudo aquilo começou a subir, como uma pressão que não dava mais para segurar. E então, ele deu o último passo. Entrou na sala, sem pressa, mas com um olhar que Vanessa nunca tinha visto antes. O ambiente congelou. Vanessa arregalou os olhos. Eduardo, você voltou? Mas ele não respondeu, nem olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos em Dona Lúcia. Mãe! Foi a única palavra que ele conseguiu dizer, mas carregava tudo: preocupação, dor e algo novo que começava a nascer dentro dele. Revolta. Dona Lúcia levantou o rosto devagar, tentando disfarçar. Você voltou mais cedo, meu filho. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não veio completo. Eduardo olhou para ela por alguns segundos, em silêncio. Depois, virou lentamente o rosto na direção de Vanessa. E dessa vez, não tinha dúvida. Ele tinha entendido tudo. O silêncio na sala ficou pesado. Não era um silêncio comum. Era aquele tipo de silêncio que parece que o tempo para e todo mundo sente que algo muito sério está prestes a acontecer. Eduardo continuava olhando para Vanessa, mas não era mais aquele olhar de marido. Não era carinho, não era admiração. Era um olhar firme, frio e cheio de decepção. Vanessa tentou sustentar, mas por dentro já estava desconfortável. Eu posso explicar, ela disse rápido, tentando recuperar o controle da situação. Mas Eduardo não respondeu. Ele apenas deu mais um passo à frente. Calmo, controlado, mas completamente diferente de antes. Dentro da cabeça de Eduardo, as palavras de Vanessa ainda ecoavam. Você devia ter vergonha. Você não pertence aqui. Você é um problema. Cada frase voltava com mais força. E junto com elas, vieram lembranças. Lembranças de quando ele era apenas um garoto, vendo a mãe chegar cansada do trabalho, com as mãos machucadas, mas ainda assim, sorrindo para ele. Lembranças de noites em que ela fingia que já tinha comido, só para deixar mais comida para ele. E agora, aquela mesma mulher estava sendo humilhada dentro da própria casa. Não precisa disso, meu filho, Dona Lúcia disse com a voz baixa. Ela deu um passo na direção dele, como se quisesse impedir que algo pior acontecesse. Foi só um mal-entendido. Mesmo machucada, mesmo humilhada, ela ainda tentava proteger, como sempre fez. Eduardo olhou para ela, e aquilo apertou ainda mais o coração dele. Mãe, a senhora não precisa se desculpar por nada, ele disse com firmeza. A voz dele saiu diferente, mais pesada, mais decidida. Vanessa respirou fundo, tentando reorganizar tudo na cabeça. Ela sabia que tinha sido longe demais, mas ainda assim, tentou manter a postura. Eduardo, você não está entendendo, ela disse, cruzando os braços novamente, tentando parecer no controle. Eu só estava colocando limites, essa situação já passou do normal faz tempo. Eduardo virou lentamente o rosto para ela. Limites? Tanto ele repetiu. A palavra saiu calma, mas carregada de algo perigoso. Você chama isso de limite? Vanessa engoliu seco, mas continuou. Sim, essa casa tem regras e eu não vou aceitar. Essa casa, Eduardo interrompeu, pela primeira vez, elevando um pouco o tom. Você sabe por que essa casa existe? Vanessa ficou em silêncio. Eduardo continuou. Agora, olhando diretamente nos olhos dela. Cada parede dessa casa, cada móvel, cada detalhe. Ele fez uma pequena pausa. Respirou fundo. Existe por causa dela. Ele apontou para Dona Lúcia.
O ambiente ficou ainda mais pesado. Foi ela que me deu tudo quando eu não tinha nada. Foi ela que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. A voz dele não estava alta, mas estava firme, carregada de verdade. E você teve a coragem de humilhar ela dentro da casa que ela ajudou a construir? Vanessa tentou responder, mas dessa vez, as palavras não vieram com tanta facilidade. Eu não quis dizer desse jeito, mas já era tarde. Muito tarde. Eduardo deu um passo mais perto. Não quis, ou não achou que eu ia descobrir. O olhar dele, agora, era direto, sem espaço para mentira, sem espaço para encenação. Dona Lúcia observava tudo, em silêncio, com o coração apertado, porque ela sabia que aquele momento não era só uma discussão, era o começo de uma mudança. Uma daquelas mudanças que não tem volta. Eduardo fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e quando abriu novamente, já não era mais o mesmo homem. Vanessa, ele disse com calma, calma demais. E isso assustou. Eu passei muito tempo achando que estava construindo uma vida ao seu lado. Ele fez uma pausa. Mas hoje, eu percebi uma coisa. Vanessa ficou imóvel, esperando, tensa. Eu trouxe a pessoa errada, para dentro da vida da pessoa mais importante que eu tenho. O impacto daquela frase foi imediato. Vanessa arregalou os olhos. Eduardo, você não pode estar falando sério. Mas ele não respondeu, porque naquele momento, a decisão dele já não era mais dúvida. Estava praticamente tomada. E o que ele faria a seguir não era apenas uma reação. Era uma escolha que mudaria o destino de todos ali. O ar dentro da sala parecia mais pesado. Ninguém se movia. Ninguém respirava direito. Era como se o tempo tivesse decidido esperar. Esperar pela decisão de Eduardo. Porque naquele momento, não era só uma discussão de casal. Era algo muito maior. Era sobre respeito, sobre valores, sobre quem ele realmente era. Eduardo passou a mão no rosto lentamente, como alguém que tentava organizar os próprios pensamentos. Mas no fundo, ele já sabia. Sabia exatamente o que precisava fazer. Só faltava dizer em voz alta. Vanessa deu um passo à frente. Dessa vez, sem arrogância, sem aquele tom superior. Agora havia medo. Eduardo, vamos conversar com calma. Ela disse tentando suavizar. Você tá levando isso longe demais. Mas a voz dela já não tinha a mesma força. Porque ela percebeu que tinha perdido o controle da situação. Eduardo levantou o olhar e respondeu, com uma calma que assustava ainda mais. Longe demais. Ele deu um pequeno sorriso, mas não era de alegria, era de decepção. Você humilhou a minha mãe, dentro da minha casa. Cada palavra foi dita com precisão, sem grito, mas com peso. E você acha que isso é pouco? Vanessa respirou fundo, já sem saber muito o que dizer. Eu só queria que as coisas funcionassem do jeito certo. Ela falou tentando se defender. A convivência não estava fácil. Ela interfere em tudo. Antes que ela terminasse, Eduardo interrompeu. Interfere ou te incomoda? Silêncio. Vanessa travou. Porque existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Ele continuou. Uma pessoa simples e que só quer viver em paz. Nunca foi o problema aqui. Ele deu mais um passo à frente. Agora mais próximo, mais firme. O problema sempre foi a forma como você enxerga as pessoas. Meu filho, não precisa disso. Dona Lúcia disse novamente. A voz dela carregava preocupação. Não por ela, mas por ele. Casamento é coisa séria. Vocês podem conversar. Mesmo depois de tudo, ela ainda tentava manter a paz. Ainda tentava salvar algo que talvez nem existisse mais. Eduardo olhou para ela, com um carinho profundo, mas dessa vez, também com firmeza. Mãe, tem coisas que não dá para fingir que não aconteceram. Ele se aproximou dela, segurou as mãos dela com cuidado. A senhora passou a vida inteira me ensinando o que é respeito. Ele respirou fundo. E eu não vou ser o tipo de homem que fecha os olhos quando alguém desrespeita a senhora. Eduardo soltou as mãos da mãe, lentamente, e virou mais uma vez para Vanessa. Agora, não havia mais dúvida no olhar dele. Não havia mais hesitação, só decisão. Arruma suas coisas. A frase saiu simples, direta, mas carregada de impacto. Vanessa ficou imóvel. Ok. Ela tentou processar, como se não tivesse ouvido direito. Você vai sair dessa casa hoje.
Eduardo completou, sem alterar o tom, sem gritar, mas dessa vez sem volta. Eduardo, você tá louco? Vanessa disse, agora completamente descontrolada. Você vai acabar com o nosso casamento por causa disso? Eduardo manteve o olhar fixo nela. Não. Pequena pausa. Quem acabou com isso? Foi você. O silêncio que veio depois foi mais forte do que qualquer discussão. Vanessa começou a se desesperar. Você não pode fazer isso comigo, eu sou sua esposa. Eduardo respondeu na mesma hora. E ela é minha mãe. Simples assim, sem rodeio, sem explicação longa, mas com um peso impossível de ignorar. Vanessa olhou ao redor, como se procurasse alguma saída, alguma forma de reverter, mas não tinha mais. Aquele jogo tinha acabado. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, ficou em silêncio, sem argumentos, sem controle, sem máscara. Enquanto isso, Dona Lúcia apenas observava, com os olhos marejados, não de tristeza, mas de algo diferente, algo que ela não sentia há muito tempo. Valor. E Eduardo? Ficou ali, em pé, sabendo que aquela decisão ia mudar tudo. E o que acontece depois disso vai muito além de uma separação. Vai tocar em algo ainda mais profundo. Depois daquelas palavras, a casa ficou em silêncio, um silêncio diferente de todos os outros. Não era mais tensão, era fim. Vanessa ficou parada por alguns segundos, como se ainda estivesse tentando entender se aquilo era real. Mas no fundo, ela sabia. Era sem dizer mais nada. Ela virou o rosto. Os olhos já não tinham mais firmeza, nem orgulho, só um vazio, de quem percebeu tarde demais. O que perdeu. Ela subiu as escadas lentamente, sem discutir, sem gritar, sem tentar mais convencer, porque naquele momento, ela entendeu que não havia mais espaço para ela ali. Alguns minutos depois, o som de uma mala sendo arrastada ecoou pela casa. Cada passo dela era como um capítulo sendo fechado. Eduardo não se moveu. Ficou ali, em silêncio, segurando tudo o que estava sentindo. Não era fácil. Nunca é. Vanessa desceu as escadas com a mala. Parou por um instante. Olhou para Eduardo, como se esperasse qualquer sinal, mas não veio. Ela então virou e saiu pela porta, sem despedida, sem abraço, sem volta. Quando a porta se fechou, Eduardo fechou os olhos por um momento. Respirou fundo, como alguém que tinha acabado de carregar um peso enorme, porque por mais que fosse a decisão certa, ainda doía, ainda machucava. Mas havia algo maior ali, algo que ele nunca abriria mão. Ele então virou e caminhou até Dona Lúcia, devagar, com calma. Ela ainda estava ali, em pé, segurando as próprias mãos, como se não soubesse exatamente o que fazer. Eduardo se aproximou e, sem dizer nada, abraçou ela, forte, de verdade. E naquele abraço, não era só um filho abraçando a mãe, era um agradecimento, era um pedido de perdão, por não ter visto antes. Era uma promessa silenciosa, de que nunca mais deixaria aquilo acontecer. Dona Lúcia fechou os olhos. E pela primeira vez, deixou algumas lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de dor, eram de alívio. Os dias passaram. A casa mudou, não por causa da ausência de Vanessa, mas pela presença de algo novo. Paz. Eduardo começou a passar mais tempo com a mãe. Coisas simples, como tomar café juntos, conversar na varanda, relembrar histórias antigas, coisas que o dinheiro nunca comprou. E Dona Lúcia voltou a sorrir daquele jeito leve, sem medo, sem receio, como alguém que finalmente se sente em casa. Às vezes, a vida coloca a gente diante de escolhas difíceis, escolhas que machucam, que tiram algo da gente, mas que também mostram quem realmente importa. Nem sempre quem está ao nosso lado está com o coração no lugar certo. E muitas vezes, a gente só percebe isso quando alguém que sempre esteve ali começa a ser desrespeitado. Valorizar quem lutou por você, quem esteve com você nos piores momentos. Não é obrigação, é caráter. Porque no fim, o dinheiro pode construir casas, mas são as pessoas certas que transformam aquilo em lar. E eu te pergunto, essa história te tocou de alguma forma? Você já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que viveu algo assim? Comenta aqui embaixo. Eu leio cada história. E se esse tipo de conteúdo mexe com você, se inscreve no canal,
E compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje.